Vamos mergulhar na história de dois homens, um que comandava o fogo, outro que dominava a água. A gente vai ver como a fé deles não só salvou uma nação que estava à beira do colapso, mas deixou um legado tão poderoso que desafiou a própria morte. É uma jornada de milagres, confrontos e, acima de tudo, uma demonstração incrível do poder de um indivíduo. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. E para respondê-la, a gente precisa viajar no tempo para uma época de caos total e conhecer Elias e Eliseu, dois profetas que tiveram a ousadia de desafiar reis e deuses falsos com uma coragem, olha, impressionante. A nossa história começa num reino que estava, assim, em pedaços. Sobre o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, a nação de Israel estava espiritualmente perdida. E a própria terra parecia refletir isso. Uma seca terrível castigava o povo, um sinal bem visível de uma crise muito mais profunda que estava acontecendo por dentro. E no coração dessa crise toda estava a adoração a Baal. Ele era tido como o deus que trazia a chuva, a fertilidade. Mas o culto a ele exigia rituais que iam contra tudo que a fé de Israel representava. O nome Baal, para ter uma ideia, significa Senhor. E pouco a pouco, esse falso Senhor estava envenenando a alma da nação inteira. E aí que entra em cena Elias. Imagina só a coragem de chegar na frente do rei e dizer na cara dele que o problema não era a natureza, o problema era o próprio rei e sua família. Ele aponta o dedo e deixa claro. A crise era consequência direta de terem abandonado a sua fé. O palco para o confronto estava armado. E esse confronto vai nos levar ao momento decisivo dessa história. Um homem, Elias, sobe o Monte Carmelo para desafiar sozinha não só o rei, mas 450 profetas inimigos. Estava tudo pronto para uma demonstração de poder que ninguém jamais esqueceria. A cena é impressionante. De um lado, centenas de profetas de Baal gritando, dançando, se cortando por horas, sem nenhuma resposta. Do outro, Elias. Ele prepara seu altar e ainda manda jogar água, mas muita água, encharcando tudo e tornando a tarefa humanamente impossível. E aí, depois de uma oração bem curta, o poder divino se manifesta de um jeito que não deixa dúvida. O fogo não só consome a oferta, mas a lenha, as pedras, a terra e até a água. E o resultado? Uma vitória esmagadora. Aqueles 450 profetas de Baal, que eram a elite religiosa da rainha, foram completamente desmoralizados. Naquele dia, na frente de todo o povo, ficou bem claro quem de fato detinha o poder. Mas a jornada de Elias ainda não tinha acabado. Agora, a história dele vai se conectar com a do seu sucessor, Eliseu. E essa passagem de bastão seria tão milagrosa quanto o próprio profeta do fogo. E então a gente conhece Eliseu, o agricultor, um homem do campo. Quando Elias joga um manto dele sobre os ombros de Eliseu, é muito mais que um gesto. É um chamado divino que ia mudar tudo. E a resposta de Eliseu? Ele queima o arado e sacrifica os bois. Um ato que basicamente dizia, não tem mais volta. Ele estava totalmente comprometido com essa nova vida. Quando chega o momento da despedida, Elias pergunta a Eliseu o que ele deseja. E o pedido dele é surpreendente. Ele não pede ouro, nem fama. Ele pede uma porção dobrada do espírito do seu mestre. No fundo, ele estava pedindo para ser o herdeiro principal, com autoridade e poder para continuar o trabalho de Elias. E a despedida de Elias, bom, é uma das cenas mais espetaculares já descritas. Uma carruagem de fogo com cavalos de fogo desce do céu, separa os dois e leva Elias embora num redemoinho. Para Eliseu, que viu tudo acontecer, aquilo foi a confirmação. O seu pedido ousado tinha sido atendido. Então, com o manto de Elias em mãos, Eliseu começa o seu próprio ministério. E logo de cara fica muito claro que o pedido dele foi atendido, e de uma forma que teria um alcance ainda maior. E aqui a gente vê na prática o que essa tal porção dobrada significava. O ministério de Eliseu parece um espelho do de Elias, só que amplificado. Os dois fizeram milagres parecidos, dividiram águas, proveram comida para viúvas, trouxeram um filho de volta à vida. É uma demonstração clara de que o mesmo poder estava agora com Eliseu, só que de forma ainda mais abundante. Mas o trabalho de Eliseu foi muito além de só repetir os feitos do seu mestre. Ele impactou a nação inteira, como quando curou as águas de uma cidade. E o mais impressionante, a influência dele atravessou fronteiras. Ele curou Naamã, um general sírio, o comandante de um exército inimigo. Isso mostrou que o poder que agia através dele não conhecia limites, nem políticos, nem geográficos.
A história, porém, guarda para o final a prova mais impressionante do legado desses profetas. Um evento que mostra que o poder que operava através deles não estava limitado nem mesmo pela vida. A cena final é puro caos. Um funeral é interrompido por invasores. No desespero, as pessoas que estavam ali jogam o corpo do homem no túmulo mais próximo que encontram, sem nem saber que era a sepultura do próprio profeta Eliseu. E o que acontece a seguir é simplesmente inacreditável. No momento em que o corpo toca os ossos do profeta, o homem revive e fica de pé. É o milagre final de Eliseu, realizado muito depois de sua morte. Uma prova definitiva de que o poder que ele carregava era tão grande, mas tão grande, que nem o túmulo conseguia conter. Então, a história de Elias e Eliseu nos deixa com essa pergunta para refletir. Eles não são só figuras de um passado distante. Eles são um exemplo do poder que uma vida com propósito pode ter. Isso nos faz pensar: qual é o nosso legado? Qual impacto a gente deixa para trás, um impacto que pode continuar a gerar vida muito tempo depois da nossa partida?